Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Corém São Paulo. Hoje nós vamos discutir o tema Protocolos Assistenciais de Enfermagem, a prática baseada em evidência, auxiliando o profissional a responder dúvidas e construir protocolos. Essa aula foi elaborada pelo Grupo de Trabalho Protocolos, que assessora o Corém nesse tema. O grupo é composto por Adriana Morim Francisco, Camila Takao Lopes, Fernanda Nishi, Gilcéria Toshika Shimoda, Rodrigo Jensen e por mim, Cibele Andrucioli de Matos Pimenta. Nós vamos começar com um exemplo. Imaginemos uma enfermeira, a enfermeira Isabel, conversando com o seu paciente, o senhor Luiz, que vai se submeter a uma cirurgia no dia seguinte. A enfermeira diz a ele: seu Luiz, como preparo do seu pré-operatório cirúrgico, eu vou fazer uma tricotomia com uma lâmina no local onde o senhor vai ser operado. O senhor Luiz fica surpreso porque ele se lembra que ele leu na internet que não se deve fazer tricotomia em todas as cirurgias, especialmente usando lâmina de barbear, e diz isso à enfermeira. Isabel ouve o seu Luiz e começa a refletir sobre a manifestação dele. Lembra-se também que ela ouviu num congresso um questionamento sobre fazer ou não tricotomia como preparo pré-cirúrgico com lâmina de barbear para todos os pacientes no pós-operatório e que algumas instituições não têm este protocolo. Isabel, então, pergunta-se: o que é um protocolo? Devo ou não fazer esta tricotomia? Protocolo assistencial são instrumentos que descrevem uma situação específica de cuidado, com detalhes dizendo quem faz, como faz, quando faz, e que conduz os profissionais a tomarem decisões sobre o que deve ser feito, o que não deve ser feito e em que momento. Na construção de protocolos, acredita-se que esses protocolos devam ser baseados nas melhores evidências científicas. E, na atualidade, os protocolos devem ser construídos seguindo os passos da prática baseada em evidência, que é uma metodologia de pensar, uma linha de pensamento de assistência em saúde, que diz: nós devemos nos basear na melhor evidência na hora de prestar o cuidado. Retomando esse termo evidência, podemos ver que em português, evidente é o que é claro, o que é indubitável, o que não tem dúvida, é inquestionável. Quando nós pensamos no termo evidência científica, nós então podemos notar que são resultados de pesquisas robustas, pesquisas muito bem feitas, que fornecem resultados confiáveis, válidos, que vão guiar uma decisão, seja ela assistencial, gerencial ou para a organização de uma política pública. Continuando na compreensão do que é esta linha de pensamento, este guia de pensamento de trabalho em saúde, a prática baseada em evidência, nós então, avançando nessa compreensão, entendemos que a prática baseada em evidência, ela se propõe a integrar as melhores evidências científicas disponíveis ao contexto em que o cuidado é prestado, à experiência clínica dos profissionais e às preferências do paciente. Então, a prática baseada em evidência, ela se propõe a descobrir o que é o melhor tratamento, a distinguir o que é um bom tratamento do que parece ser, mas de fato não é. Ela se propõe a ser a ponte entre pesquisas de boa qualidade e a prática assistencial. E protocolos assistenciais são a
são a estratégia de levarmos os conhecimentos científicos para o cotidiano do cuidado. A prática baseada em evidência tem 5 etapas. A primeira é identificar e estruturar a dúvida sobre o cuidado. O que é que eu quero estudar? O que é que eu quero entender melhor para prestar o melhor cuidado do doente? A segunda é buscar respostas nas fontes de informação. Então, onde eu vou buscar as respostas para essas minhas dúvidas? Terceiro, identificar e sintetizar a melhor evidência disponível. Quarta, construir protocolo assistencial para implementar esta evidência. E a quinta etapa da prática baseada em evidência é avaliar os resultados de pesquisa. Vamos ver cada uma dessas etapas uma a uma. Na etapa 1 da prática baseada em evidência, que nós aqui estamos chamando de PBE, é a dúvida sobre o cuidado. Ela deve ser organizada no modo de uma pergunta estruturada. Então, o que é uma pergunta estruturada? É aquela que delimita muito bem a dúvida, que especifica que cuidado eu quero fazer, ou que cuidado eu quero entender qual é o melhor modo de fazer, para que sujeito e que resultado eu quero alcançar. Ela propõe que o modo de estruturar essa dúvida é utilizando 4 elementos do PICO. P de paciente, I de intervenção, C de comparação e O de resultado ou desfecho, que em inglês é O de outcome, resultado. Se nós voltarmos ao nosso exemplo, a pergunta estruturada seria: em pacientes no pré-operatório, a realização de tricotomia comparada à não realização de tricotomia previne a infecção no sítio cirúrgico? Então, o P, pacientes no pré-operatório, o I de intervenção, a realização de tricotomia, a comparação com a não realização de tricotomia e o resultado, infecção no sítio cirúrgico. Abaixo, nós podemos ver os 4 elementos do PICO, P, I, C, O. Seguindo, a segunda fase da PBE vai ser, então, como buscar as respostas. Eu estruturei a minha pergunta, agora eu quero saber como eu vou buscar essas respostas. Eu vou buscar essas respostas na internet, que é onde está a grande parte do conhecimento disponível na atualidade. Para eu buscar uma resposta na internet, de uma pesquisa científica, de um cuidado em saúde, eu preciso ter as palavras corretas. Eu preciso trabalhar com o vocabulário em saúde. O vocabulário em saúde está organizado em dicionários. São 2 dicionários, o MESH, que usa as palavras em inglês, e o DEX, que vai usar essas palavras em português. Eu vou, então, utilizar estas palavras para conseguir uma boa pesquisa na web. Aqui nós podemos ver, nas páginas da web, o dicionário DEX e a carinha do dicionário MESH. Eu tenho 4 elementos: paciente, intervenção, tratamento e resultados. Como combinar todas essas palavras de modo a que eu consiga uma busca a melhor possível? Aqui eu organizo todas as palavras juntas e, ao invés de eu ter muitos e muitos e muitos artigos para eu ler, eu consigo trazer os artigos que tratam dos 4 assuntos juntos, então não terei muitos artigos para ler. Eu vou combinar estas palavras usando conectores, que na prática baseada em evidência chamam-se conectores booleanos, and, or ou not. And quer dizer e, então eu vou dizer paciente e tricotomia e infecção. Ou eu vou usar or, ou paciente ou infecção. Vejamos, aqui nós temos uma estratégia PICO de busca na literatura montada. Nós podemos ver
na primeira coluna estreita, a palavra pico, na segunda, os componentes paciente, a realização, a ausência de tricotomia, a ausência, a infecção do sítio cirúrgico. Em seguida, os descritores em português, usando os conectores OR, e depois à direita, na coluna mais à direita, os descritores em inglês. Eu vou colocar todas essas palavrinhas juntas e eu terei esta estratégia de busca, aonde nós então podemos observar as palavras, aqui no caso em inglês, ligadas pelos conectores OR e AND. Eu coloco essa estratégia por exemplo, na Biblioteca Regional de Saúde, que é uma página da web, e eu então já posso observar que ela me traz os artigos que tratam desses 4 assuntos que eu estou buscando juntas. Se eu colocar esta mesma estratégia de busca numa outra base de dados muito conhecida em saúde, que se chama PubMed, ela me trará, então, outros artigos que reúnem, que discutem, que trazem informações dessas 4 temas juntos. Quando eu sintetizei todas as minhas buscas, eu verei que sobre este assunto que me interessa, fazer ou não tricotomia com lâmina de barbear como rotina para preparar todos os pacientes para o pré-operatório, eu encontrei 27 estudos no PubMed, 6 estudos na Biblioteca BVS e um manual da OMS. Eu, então, foram selecionados 3 revisões sistemáticas, um ensaio e um guia. E vou agora, então, mostrar alguns modos como esses artigos foram selecionados. Então, usamos os critérios qualidade da evidência e a força de recomendação, que são os modos como a Organização Mundial de Saúde classifica a qualidade de um estudo, classifica a qualidade de um resultado de pesquisa. Então, se um estudo ele tem uma evidência alta, moderada, baixa ou muito baixa, isto significa os resultados são sólidos, se for atribuído a eles o termo alto ou moderada. Baixa ou muito baixa, então os resultados não são sólidos, não são confiáveis. E então, daí decorre uma força de recomendação. Eu devo usar uma força de recomendação forte, eu não devo usar uma força de recomendação fraca. Então, depois desses aspectos, eu quero mostrar para vocês a síntese da pesquisa que nós fizemos para o nosso dúvida, para o nosso tema de pesquisa. Então, para a realização de tricotomias em pacientes no pré-operatório, comparada à realização de não tricotomia, previne a infecção no sítio cirúrgico? Então, nós encontramos que não remover os pelos versus remover os pelos por qualquer método, não há diferença na prevenção de infecção no sítio cirúrgico. É um grau de recomendação forte de não remover, um nível de evidência moderada para não remover. Então, a evidência científica na atualidade só diz para só remover os pelos quando essencial para expor o sítio e manter o local da cirurgia. Diz também que não há evidência sobre o tempo de antecedência em que se deve realizar a tricotomia e nem há evidência sobre o local de onde esta tricotomia deve ser feita. Como vocês notam, a prática baseada em evidência, quer dizer, essa análise trouxe informações um pouco diferentes do que tradicionalmente nós vínhamos fazendo.
Agora, avançando, já que eu tenho uma boa informação, a nossa enfermeira reviu o conceito sobre fazer ou não tricotomia de rotina para todos os pacientes usando lâmina de barbear como preparo pré-cirúrgico. Ela atualizou esse conhecimento, agora ela entendeu que ela tem que refazer o protocolo assistencial da unidade dela. Então, o que é um protocolo assistencial? Em que pilares ele se baseia? Então, nós já vimos que protocolo assistencial é uma estratégia, um documento que vai descrever como realizar, como entender procedimentos, como se comportar. Então, os protocolos assistenciais, eles têm 4 pilares, eles devem ser construídos obedecendo os princípios éticos e legais da profissão, eles devem obedecer os preceitos da prática baseada em evidência, atender às normas e os regulamentos do sistema de saúde e atender às normas e os regulamentos da instituição em que ele vai ser usado. Por que trabalhar com protocolos assistenciais baseados em evidência? Por primeiro aspecto, porque é uma responsabilidade ético-legal. O enfermeiro tem responsabilidade de trabalhar com o melhor conhecimento em saúde para prestar o melhor cuidado, aquele que traz menos dano, aquele que traz menos riscos. Este conceito de trabalhar com a prática baseada em evidência é preconizado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde no Brasil. Protocolos assistenciais minimizam a variabilidade de informação entre os profissionais. Então, um profissional experiente, ele teria um desempenho parecido com um profissional inexperiente. Então, um protocolo, ele auxilia muito um profissional mais inexperiente, que ele eleva o padrão do profissional mais inexperiente. Ele minimiza a variabilidade, então, de informação entre esses profissionais. Traz maior transparência e uso mais racional dos recursos disponíveis. Facilita a disseminação dos conhecimentos e a incorporação de novas tecnologias. Facilita o desenvolvimento de indicadores de resultado. Se eu estou implantando um protocolo, eu preciso medir se isto modifica resultados em saúde. Que impacto esse novo protocolo tem nas respostas em saúde, nas respostas que os pacientes têm aos tratamentos. Ele facilita a coordenação do cuidado, ele melhora a visibilidade e o reconhecimento da enfermagem, porque ele mostra para toda a comunidade que a enfermagem trabalha com as melhores práticas, com as práticas baseadas nas melhores evidências científicas. Ele estabelece limites de cooperação e de ação entre os profissionais, porque ele especifica quem, quando, o que, como. A existência de protocolos, ela não anula a autonomia profissional. Um profissional, ele sempre pode optar por não seguir um protocolo, mas nesse caso, ele responde individualmente pela sua conduta. E é muito importante que ele tenha evidências científicas muito sólidas que sustentem essa opção de não seguir um protocolo institucional. Há basicamente 4 tipos de protocolos assistenciais em enfermagem. Aqueles que tratam de atuação do profissional ou da equipe de enfermagem exclusivamente, quer dizer, são ações que os profissionais de enfermagem fazem do começo ao fim de modo independente e que estão previstas na lei do exercício profissional. O outro protocolo pode tratar de ações multiprofissionais previstas na lei do exercício profissional, quer dizer, ações multiprofissionais, onde os profissionais de enfermagem atuam, mas outros profissionais também atuarão, mas isso está previsto na lei do exercício profissional. O terceiro tipo de protocolo, ele também vai tratar de ações
de condutas previstas na lei do exercício profissional. Aqui, especialmente naquelas que se referem à prescrição de medicamentos ou rotina de pedido de exames, as aprovadas pelos Ministérios da Saúde, propostas pelas Secretarias de Saúde, etc. Nesses 3 primeiros casos, então, tudo está previsto na lei do exercício profissional. No 4º tipo de protocolo, está aqui assinalado em azul, então, são ações que não estão, são protocolos que tratariam de ações que não estão proibidas na lei do exercício profissional, mas não estão claramente descritas na lei do exercício profissional. Esse tipo de ação, ele é importante porque ele pode representar o avanço da profissão, então quando a profissão se estende para novas áreas, mas ao mesmo tempo ele precisa consultar, antes de um protocolo desses ser colocado em prática, os conselhos, os órgãos de classe têm que ser consultados a respeito da sua viabilidade, já que eles não estão claramente permitidos na lei do exercício profissional, embora também não estejam proibidos. Então, aqui um fluxograma de aprovação e implementação de protocolos de enfermagem. Após a organização de um protocolo, então o primeiro passo é a aprovação pelos responsáveis técnicos envolvidos, todos eles. E a aprovação da instituição, do dirigente máximo da instituição ou órgão. Há que ter a divulgação deste protocolo por escrito, pela web, para todos os profissionais que vão utilizá-lo e, de preferência, para os pacientes, quem vai ser o alvo, quem vai receber esses protocolos. Todos os profissionais têm que ser treinados a respeito desses novos protocolos e devem assinar compromisso de que foram treinados e de que irão cumprir esses protocolos. Então, novamente lembrando que o profissional de enfermagem responde por toda a ação por ele praticada. Os elementos de um protocolo. Então, para compor um protocolo, existem alguns padrões do que deve conter um protocolo. Então, nós podemos dizer que existem 3 tópicos básicos. Primeiro é a origem. Qual é o serviço que está propondo este protocolo? Qual é o objetivo? A que se destina esse protocolo? Quem é o grupo que desenvolveu esse protocolo? O nome das pessoas que desenvolveram esse protocolo. Há conflito de interesses? As pessoas que desenvolveram esses protocolos têm algum outro interesse que, assim, a parte esse de propor um novo protocolo da instituição? Tem interesse econômico, tem interesse religioso? Tem que ter descrito isso. Quais são as evidências científicas? Esse protocolo está calcado em que evidências? Quais foram as referências utilizadas? Como foi feita a revisão da literatura? Né? Que revistas foram utilizadas? Que bases de dados foram utilizadas? Qual é o fluxograma desse protocolo? Depois de um protocolo escrito, ele deve ser sintetizado em forma de figuras geométricas, permitindo ao profissional, aos profissionais, perceberem com facilidade o fluxo de sequência de ideias, de tomada de decisão. O protocolo deve ter um indicador de resultados. Se eu estou implantando uma nova prática, eu vou medir os resultados que eu espero alcançar com essa nova prática? Como eu vou medir? Qual é o indicador que eu vou usar? Um protocolo tem que ser validado pelos profissionais. Então, e ele tem que ser validado pelos usuários. Alguns protocolos referem-se a problemas de pacientes com doenças crônicas. Pacientes com doenças crônicas muitas vezes conhecem muito bem seus problemas. Então, por que não consultá-los sobre alguns novos protocolos, aspectos que podem dizer respeito ao autocuidado, se os pacientes consideram adequado ou não. Um protocolo deve descrever as limitações desse protocolo. Por exemplo, ele deve dizer, não deve ser utilizado nesta situação, não deve ser utilizado por estes profissionais neste caso. O plano de implementação deve estar descrito como esse
novo protocolo vai ser implementado. Ele vai ser apresentado a todos, depois ele será implementado numa primeira unidade, ele será colocado em um ano, em um mês, em 2 meses, em todo o restante da instituição ou em todo o restante da rede de saúde. E em terceiro, e por último, deve aparecer com clareza onde o protocolo vai estar divulgado. Então, um protocolo tem que ser de divulgação ampla, tem que estar disponível para uso, para consulta por todos os profissionais de enfermagem. A prática em saúde, a prática de enfermagem, ela está em constante mudança. Novos desafios surgem o tempo todo, novas exigências surgem o tempo todo. E os profissionais têm que estar dispostos e preparados a aprender o que é novo, a incorporar o que é novo, visando prestar a melhor assistência em saúde, a mais responsável, a com melhor dano, a com menor dano, a com maior eficácia e efetividade. Então, terminando, essa frase, a mente é como um paraquedas, né? Ela só funciona, se ela estiver aberta, ela tem que estar aberta, né? E abra sua mente para novas formas de trabalhar. Muito obrigada.